Boa tarde para vocês mais uma vez. Cresce na Rússia o número de nostálgicos da União Soviética. Então, naquele período ali que você tinha um Estado paternalista, diferente agora do Estado capitalista da Federação Russa, você tinha um Estado social bem mais ampliado do que o que você tem com o fim da União Soviética, a queda do Muro de Berlim. Um total de 66% dos cidadãos se diz arrependido, quer dizer, possivelmente a maior parte daqueles cidadãos que viveram naquele período, né, já está se formando a segunda geração de cidadãos na Rússia, mas aqueles que viveram antes de 91 e antes da Glasnost, Perestroika, né, o período de ouro ali dos anos 70, 60 e 70, efetivamente, se sentem arrependidos com o colapso da União Soviética, maior percentual em última década, segundo pesquisa. Obviamente, a China hoje, perdão, corrigindo aqui, a China não. A União Soviética enfrenta uma crise. Existe uma crise econômica, né, e os embargos que foi feito pelos Estados Unidos, etc. Não é bem embargos, no caso são as separações diplomática comercial entre Estados Unidos e Rússia e o quadro de recessão que também afeta a Rússia também, de uma certa maneira. Só que existe ali um plano nacional que enfatiza o comércio interior, né? Houveram ali embargo, cortes de exportação e importação para alguns países, só que internamente se enfatizou o comércio interior entre as províncias ali da Rússia. Tá? Então, aumenta a nostalgia da Rússia e da União Soviética, o número de russos que lamentam o colapso da União Soviética bateu recorde na última década, de acordo com uma pesquisa do Centro de Levada. Um total de 66% dos russos se declaram arrependidos da sua dissolução. Por incrível que pareça, existem pesquisas que mostram que na atual Romênia, Tchecoslováquia, os países que adotavam ali o que o pessoal aqui do Ocidente chama de cortina de ferro, mas adotavam ali a experiência de socialismo, existe uma porcentagem relativamente considerável acima da média de cidadãos que sentem saudade, né, que desejariam o retorno daquelas experiências aplicadas antes dos anos 90. Romênia, Tchecoslováquia, boa parte ali da Europa Ocidental, e inclui aí Iugoslávia, inclui, no caso aí, a Rússia. No ano passado, a mesma pesquisa mostrou que 58% sentiam alguma forma de saudade pela União Soviética. Por muitos anos, o número não ultrapassou 60%. Sociólogos analisam apontam que a reforma do sistema de aposentadorias, então, a Rússia, assim como o Brasil também, em função do que o capital ele está tentando se realizar na Previdência Social, ele está tentando comer a fatia da Previdência Social para conseguir garantir os juros do título da dívida pública dos países, né? Você tem uma fatia e aí você tem os juros, né, de quem tem títulos da dívida pública dos países, e obviamente o Brasil oferece uns juros aí, né? A mesma coisa lá dos juízes ali que estão querendo ali direito à moradia, né? Enfim, mas esse é um outro assunto. Então, o que acontece? Como você está tendo uma tentativa de contra-reforma em relação ao sistema previdenciário na Rússia, né, que faz parte da luta de classe, tudo isso aí, existem pessoas que estão vendo que esse sistema não está dando certo, né, e que há algum problema, né, o capitalismo é o problema, né, e é o que está ocorrendo na Rússia. Então está crescendo o senso crítico, está crescendo a noção de história e a nostalgia em relação ao período que havia um Estado social, havia um Estado patriarcalista, paternalista na Rússia, fora do modo de produção capitalista, adotando uma experiência de socialismo real que foi bem sucedida em vários aspectos sociais, inclusive até na questão espacial, durante ali os anos de 17 a 91. Tá? Então essa é uma reportagem muito interessante. Destruição do sistema econômico único é a única razão para essa nostalgia dos entrevistados e também a perda de um sentido de pertencer a uma grande potência e o crescimento da desconfiança mútua. Então, os russos eles gostam de lideranças fortes. O Putin é um exemplo de uma liderança forte, o Stalin também foi, o Brezhnev
tem outros ali que enchia a cara, mas eu não vou, que ajudou a dissolução da União Soviética, mas eu não vou citar aqui. Então, assim, eles vinham o seu país, né, depois ali da queda do Czar, eles viam o seu país durante o período de Stalin, a Guerra Patriótica, e venceram a Segunda Guerra. Eles viram a Rússia como uma potência mundial, inclusive lançou o homem ao espaço. E não só isso, com outras coisas também. E eles estão vendo que existe alguma falha, né, a nível de senso de país ou de senso de global, né, de que as coisas não estão indo, né, como desejável para os explorados, né, para os excluídos, para os mais pobres, né, para a classe proletária, né, da Rússia, para os aposentados, etc. E tal. Feita a amostragem com cerca de 2 mil pessoas, 52 regiões do país, divulgada no site do Instituto e também publicada no jornal. Então, essa reportagem ela é muito interessante, assim também como conteúdos em relação a manifestações. Existem manifestações públicas no Kremlin sobre quando é o período, né, que o Stalin morreu. Né? Eu não sei se no nascimento tem também, mas na morte do Stalin você tem pessoas que levantam cartazes, né, de nostalgia, de respeito, admiração por aquele período de governo na Rússia. Tá? Então, um pequeno detalhe a ser posto aí, a ser mostrado. A maioria dos cidadãos nostálgicos tem mais de 55 anos, quer dizer, viveram o período de ouro, né? Viveram ali o período antes da glasnost, da perestroika, de uma Rússia que buscava construir uma nova sociedade pós-capitalista. Tá? Obviamente, o que a gente está falando aqui não tem nada a ver com a China pós-78. Tá? Então, a gente está falando de uma experiência soviética até os anos de 91, mais especificadamente entre os anos 60, 70 e até 80. A crise mais ou menos chega no meado dos 80 ali. Polarização sobre a questão é de maior década, aumentando a distância. Enfim, quando aumenta mais as contradições do capital, principalmente essa questão aí da previdência, quer dizer, o capital não está se realizando na produção a nível mundial. Tá? A tendência da margem média de lucros tem caído. E aí o pessoal vai para a especulação, para o mercado financeiro ou para a dívida pública dos países. E os juros dessa dívida pública dos países. Né? Então aí você tem a fatia, né? E os dealers da dívida pública querem solapar a fatia da Previdência Social, que é a mesma coisa que acontece lá e que acontece aqui no Brasil também. Tá? Então, gostou do vídeo, dá seu like, se inscreve no canal e vamos continuar aí. Aliás, eu ainda devo ter mais um conteúdo ainda para ser colocado aqui. Até já.